Hoje o cenário é diferente, mas é o biotônico cultural. Não deu tempo de ir no estúdio gravar, mas segue aí! Se vocês não viram, semana passada saiu um texto do Wagner Moura na Folha de São Paulo intitulado Quem tem medo de artista? Se vocês não leram, o link está aqui embaixo, eu aguardo vocês lerem para a gente continuar o vídeo. O texto do Wagner Moura, como vocês viram, dá vontade de aplaudir em pé. Mas eu quero abordar, a partir dele, algumas questões que não são tão óbvias do texto para a gente refletir a respeito da produção cultural. Augusto Boal tem a ideia de que o mundo é dividido em artes. Por exemplo, a arte da cavalaria junto com a arte da ferraria formam a arte da guerra. Pensando dessa forma, tem uma arte que é soberana a todas as outras. Segundo ele, seria a arte da política, que é a premissa do texto do Wagner Moura. Mas ele vai além, ele trata de um tema que é o foco desse vídeo. Ele trata sobre ética. E é muito difícil falar sobre ética sem falar em moral. Então vamos falar dos dois. Moral seria o conjunto de valores de uma sociedade. Ética é o que busca o bem viver e que busca questionar esses valores na sociedade. Nem sempre moral e ética andam juntos. Segundo Kant, há alguns imperativos categóricos que marcam o que é ser ético. Por exemplo, dever antes da felicidade, agir de forma universal, o ser humano como fim e não como meio. Já Aristóteles ele tem uma concepção que dialoga, mas é um pouco diferente. Ele diz que ética é a medida, não é nem um extremo nem outro. Na verdade, esses dois conceitos acabam meio que dialogando. Vamos pegar um exemplo clássico para ilustrar essa questão de ética e moral, moral e ética. Em 1º de dezembro de 1955, uma costureira estava num ônibus, uma costureira chamada Rosa Parks. Esse caso é histórico, é bem conhecido, é exemplo clássico disso. Ela estava no lugar e havia segregação racial nos Estados Unidos. E ela não se levantou do lugar dela, ela era uma costureira negra, ela não se levantou do lugar dela para ceder lugar a um homem branco. Essa postura que ela teve estava indo contra as leis da época. Logo, ela estava sendo contra a moral vigente. No entanto, ela estava tendo um comportamento ético. Ela estava pensando o ser humano como fim. Ela estava tendo uma causa que é acima da moral e que questionava essa moral. Isso tudo eu estou dialogando a partir do texto do Wagner Moura. Em determinado ponto do texto, ele fala dos contra-ataques que ele recebeu a partir da opinião e a partir das coisas que ele esclareceu, e ele disse assim, que os contra-ataques que ele recebe partem de uma premissa sofista, que é eu não consigo destruir o que você pensa, logo eu começo a destruir você. Essa é a base do pensamento antiético. Em vez de discutir ideias, eu começo a desmoralizar e desconstruir pessoas. E é aí que eu vou apertar a ferida. E se tu acha que o chapéu serviu... Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Com certeza, é para ti que o chapéu serviu. O nosso campo social, a nossa área de atuação, os artistas. Os artistas normalmente têm opiniões fortes, têm posicionamento político, o que é excelente. Mas tem que cuidar muito. Nossa postura tem que ser ética, porque se não formos éticos, nosso discurso é desmoralizado por uma hipocrisia de conduta. Vamos pegar um exemplo, outro exemplo, acontecido recentemente. Ocorreu agora o fechamento do Teatro Balé Guaíra no Paraná. Todo fechamento de qualquer grupo, de ação cultural ou de edital é um momento de lamento para toda a classe artística. É um momento muito triste e é um momento que realmente a classe artística tem que se unir em prol de motivar a reconstrução ou de reavaliar o que está sendo feito de errado por parte do poder público. Contudo, a gente tem que ir aos pontos. Houve diversas manifestações nas redes sociais, teve diversos amigos compartilhando, sensibilizados. Eu estava muito sensibilizado, eu estou ainda muito sensibilizado com relação ao Teatro Balé Guaíra. No entanto, a gente tem que ver as notícias mais a fundo. O Teatro Balé Guaíra foi fechado pelo Ministério Público porque os atores, bailarinos, enfim, as pessoas que faziam parte lá, elas eram cargos comissionados. E aí que vai o X da questão. Não foi o governo do Paraná que fechou, foi o Ministério Público que mandou fechar.
Ah, Denison, mas a intenção do governo era fechar o Teatro Balé Guaíra. Ok, possivelmente o poder público fosse fechar mesmo. Eu não tenho conhecimento para ter uma opinião mais legítima a respeito. No entanto, há dois problemas aí. Há um problema moral e há um problema ético. Moral, primeiro, eles não estavam seguindo as leis vigentes, por isso o Ministério Público mandou fechar. E há um problema ético, não foi feito edital. O edital torna um instrumento de seleção desse elenco público, democrático e republicano. E aí, nesse caso, moral e ética andam juntos. E o discurso a favor da manutenção tal como está, acaba sendo um discurso infelizmente hipócrita. Defender a arte a qualquer custo não é defender a arte, é defender interesses próprios. Tu fala isso porque tu não é da dança. Artista tem que defender a arte, mas sempre de forma ética e de forma legítima. E também, para quem não sabe, eu trabalho com dança há bastante tempo. E esse questionamento é começar a me desconstituir pessoalmente. É o argumento que não é ético. Em vez de debater opiniões, nós debatemos pessoas. Diante disso, é comum nós vermos alguns acontecimentos. Aqui mesmo no Biotônico Cultural. A gente coloca o vídeo no YouTube e depois dispara nas redes sociais. Quando a gente olha o número de visualizações em redes sociais, tudo, é absurdo. No YouTube normalmente não é alto, é baixo. Mas o mais curioso é a quantidade de curtidas nas redes sociais. A gente olha as visualizações das redes sociais, é altíssimo, e as curtidas são muito baixas. Ok, as pessoas não têm obrigação de curtir. Pode achar o vídeo ok, pode achar, tá, bacaninha. Mas o que é curioso, o que me deixa bastante intrigado, é que depois a gente fica sabendo por terceiros que estão discutindo nossos vídeos, que estão falando de nosso trabalho, que estão interessados em saber como funcionam, e quando a gente encontra essas pessoas pessoalmente, elas fingem que não nos conhecem. Isso é um exemplo clássico do comportamento antiético. E tem mais, desconstituem um trabalho que fazem questão de acompanhar e de conferir. Quem sai perdendo com isso? Toda a classe artística, no momento que um artista se bota contra outro. Mas a gente tem que defender a arte, eu repito, de forma ética. A hipocrisia deslegitima o discurso ético. Tenham em mente isso. Tenham em mente que tem que se ter o ser humano como fim e não como meio. A gente tem que pensar nas coisas maiores, não nas coisas pessoais. Mas tu discordou do que tu viu aqui? Ótimo! Vamos argumentar, vamos debater. A democracia cresce desse jeito, a arte cresce desse jeito, o comportamento ético cresce desse jeito. Do contrário, tu só vê as bolhas sociais nas redes sociais e de gente falando mal de outras pessoas. Nada cresce, tudo se perde e o que se perpetua é deserto. Gostou do vídeo? Gostou da reflexão? Curte aí então, acompanhe o canal e até a semana que vem no Biotônico Cultural.